Estamos vendo um monte de burocratas intelectuais de esquerda, artistas da Lei Rouanet, né, estrelas do rock internacional, a ONU, o Fórum Econômico Mundial, toda essa patota que nunca se preocupou com o povo venezuelano, aliás, nunca se preocupou com o povo africano, senegalês, somaliano, nunca se preocuparam com ninguém. Sempre se preocuparam com a soberania, mas não do povo, e sim dos estados ditadores que comem na mão deles. Essa é a verdade. Aí eu pergunto para vocês, todos eles que ficam falando, mas a soberania da Venezuela foi desrespeitada. Que soberania da Venezuela? A soberania deveria estar com o povo da Venezuela e não com as instituições. Infelizmente, muitos dos nossos, que têm uma tendência mais à direita conservadora, ou reacionária, ou mesmo libertária nacionalista, me perguntou, você acha que a soberania não foi desrespeitada? Vamos explicar sobre isso rapidinho aqui, eu espero que vocês entendam, tá bom? Primeiramente, para entender a soberania de uma nação, nós temos que entender algo tão simples que eu sempre cito, só que esses formados em direito, né, esses intelectuais, esses moralistas, burocratas não entendem. Na Teoria Geral do Estado, que é a introdução ao direito numa faculdade. Só que como o esquerdoloide, ele prefere o diploma, ele não busca conhecimento, ele esquece do que estudou. Aquilo que eu sempre digo e repito novamente aqui. Na faculdade, você se forma. Na vida, você se informa. Então, igual uma criança do 3º ano, que não vê a hora das férias chegar para poder ir para a praia jogar bola. São assim eles. Vão para a faculdade em busca do diploma e não do conhecimento. Vão para a faculdade para ter títulos e não sabedoria. Você pega, por exemplo, pessoas aí com PhD, doutorado e etc e tal, falando essa asneira de soberania da Venezuela. Vamos falar um pouco, então, do que é soberania realmente de uma nação. Quando um povo se juntou num certo território geográfico delimitado ali, que tem as suas limitações geográficas, resolveu construir um conjunto de regras, de leis, de ordenamento jurídico, de código penal, trabalhista, etc. Uma constituição. Para reger essa constituição, eles erigiram as instituições. Então, somente depois de constituição e todo o seu ordenamento já escrito, formalizado, e depois de suas instituições erigidas, que se formou o chamado Estado-nação. Então quem formou o Estado-nação foi o povo, não foi ao contrário. As instituições se elegeram sozinhas, e a Constituição apareceu sozinha de um ser supremo e deram a luz ao povo. Não foi isso. Foi o povo que vem primeiro, o povo está em primeiro lugar, por isso que o povo está acima do Estado-nação. O povo está acima das instituições, o povo está acima de qualquer tratado internacional, qualquer pacto internacional, o povo vem em primeiro lugar. Você não pode colocar o seu povo abaixo das instituições, abaixo da Constituição, abaixo do chamado Estado-nação. Então o povo sempre em primeiro lugar. Então quando você vê um ditador que deu um golpe brando, assim como nós levamos um golpe brando também nesses últimos anos aqui no Brasil, né? Que golpe brando? Existem dois tipos de golpe de Estado, para você entender o que está acontecendo na Venezuela e no Brasil também, que é muito semelhante. Existe o golpe de Estado com violência, o primeiro golpe, a famosa abolição violenta ao Estado democrático, com uso de armas, e boa parte, a maioria das partes das Forças Armadas. Aconteceu no Brasil quando derrubaram a monarquia, sem o apoio popular. O Exército, as Forças Armadas brasileiras se juntaram aos donos de escravos que ficaram nervosos, que perderam seus escravos com a Lei Áurea, né? Muitos deles, né, donos de cafezais, donos de fazendas, e deram um golpe, né, violento através do uso das Forças Armadas na monarquia e implantaram essa república derrotada que nós temos aqui. Depois que nós viramos uma falsa democracia, já estamos na 7ª Constituição, né, aí está acontecendo igual aconteceu na Venezuela. Nós estamos levando um golpe de Estado brando. O que aconteceu na Venezuela? Um golpe de Estado brando, quando eles chegaram no poder por meios democráticos, através de eleições, e então começaram a aparelhar as outras instituições através da compra de votos, da compra de apoio, da compra de juízes, da compra do judiciário, foram modulando as leis, foram interpretando a Constituição a seu bel prazer, igual está acontecendo no Brasil. Agora, para tirar o Maduro, para tirar Chaves, para tirar Lula, para tirar a esquerda do poder, por meios democráticos legais, democracia, voto nas urnas, é impossível, esqueça. Tá? E o povo se lascando de fome na Venezuela, sendo torturado de fato, porque é tortura você ganhar de salário mínimo menos de R$3 por mês, poder usufruir de apenas meio frango a cada 15 dias, né? Você não ter comida, não ter o mínimo necessário para sobreviver. O povo sendo tratado como indigente. É claro que existe aqueles 30%, 20% que vivem bem porque apoia o regime de Maduro, como aqui no Brasil. Temos os banqueiros, temos os metacapitalistas, temos aí as megas empresas da carne, da soja, né, dos magazines da vida aí que vivem bem na ditadura porque apoiam, e o governo recebe vários incentivos, né, você vê um monte de intelectual de esquerda aí, dessa mídia nojenta, esses cantores, tudo da Lei Rouanet recebendo, então sempre vai ter os 30% que apoiam a ditadura, mas o povo sempre se lascando, essa é a verdade.
Então quando esses caras falam em soberania, que soberania, meu irmão? Soberania de quem? Meu irmão, você está falando soberania do Estado, soberania das instituições venezuelanas, é a soberania do povo, o direito do povo, que não é respeitado nas urnas lá. Ficou claro que foi uma fraude, assim como é claro que teve uma fraude aqui no Brasil. E a soberania do brasileiro, a soberania do venezuelano. Então quem deveria vir em primeiro lugar é a soberania das instituições. Quando se fala que não respeitou a soberania da Venezuela, a Venezuela em si, o Estado da Venezuela, não tem soberania nenhuma, quem tem soberania é o povo. Esse tem soberania, que não é respeitado faz tempo por Chávez, por Maduro. Cadê a ONU para ter exigido a soberania respeitada do povo, quando o povo morrendo de fome na Venezuela, comendo cachorro, outros mandando crianças para cá, famílias sendo separadas, famílias sendo destruídas? Só para quem mora lá em Roraima, na fronteira lá, recebendo aquelas famílias, eu tenho amigos lá, vocês sabem disso, que vê aquele sofrimento de um senhor, por exemplo, falando, filho, vai, papai está morrendo, eu não tenho dinheiro para atravessar vocês, vai vocês. Essa soberania vocês não enxergam. O povo chegando aí, homens com 35, 40 quilos, 50 quilos, crianças chegando esquelética no Brasil, tendo antes que se alimentar tomar soro na vez. Isso aí vocês não falam, seus intelectuaizinhos de merda, filhos de uma puta. Desculpa palavrão, vai pra puta que pariu, ONU, Fórum Econômico Mundial. Vai pra puta que pariu esses intelectuais da esquerda, de televisão, esse Chico Buarque, Caetano Veloso, esses que estão indo lá na Paulista, esses playboys da Zona Sul do Copacabana e da Paulista, que chega lá, a Venezuela, vê se tem algum venezuelano lá, triste. Vocês não têm vergonha na cara, não, de falar de soberania da Venezuela. E a soberania do povo? Então, em primeiro lugar, vem o povo. Foda-se a soberania da Venezuela. Parabéns, Donald Trump, entendeu? Por ter capturado esse crapo, esse bandido. Espero que você faça isso na Colômbia, tá com esse peito sem vergonha. Faça isso no México, com essa sem vergonha narcoterrorista, narcotraficante aí, dessa presidente do México também. Aqui no Brasil também. Se pegar direitinho também, o Lula é um narcotraficante, narcoterrorista, recebeu dinheiro, mandava dinheiro para as Farc através do nosso dinheiro de imposto. Tá? E recebe dinheiro de volta, bilhões aí, para se perpetuar no poder aqui através de propagandas falsas. Essa é a verdade. O povo brasileiro merece passar pelo que está passando, porque não se revolta. Fica puxando o saco de político, fica puxando o saco de gente, de intelectuaizinhos de esquerda, de cantorzinhos, de merda. Tá? Essa é a verdade. Então, em primeiro lugar, vem a soberania do povo. Pessoal, desculpa aí, no final eu tento sempre manter a classe, manter a estética, mas não é comigo, meu irmão, eu não consigo. Tá? Como fala o professor Olavo de Carvalho, conhecimento traz revolta. Tá? Schopenhauer também falava isso, né? A grande magia da ignorância é não se revoltar, não se rebelar. Então, quanto mais conhecimento você busca, mais revoltado você fica. Então, eu espero que vocês se revoltem com o que está acontecendo. Está na hora do Brasil também puxar as rédeas. Se você espera uma eleição aqui no Brasil, vamos mudar no voto. Você está sendo um otário. Tem 2.000 pessoas presas porque foram pedir ali transparência nas eleições através da contagem pública dos votos. E novamente estamos indo para uma eleição agora em 2026 cheia de falsas esperanças. Por que falsas esperanças? Quem dá essas falsas esperanças são os próprios políticos da direita. Dizem, não, vai lá votar. Flávio Bolsonaro é a oposição. Não, vai lá, é o fulano de tal oposição. Meu, não tem oposição nenhuma à esquerda, porque eles vão ganhar novamente, porque nós não temos contagem pública dos votos. Nós estamos fazendo um papel de babaca, de otário nessa nação. O que custa implementar o voto impresso para fazer a contagem pública no final de cada sessão, para comparar os números daquela sessão com os números que o TSE apresenta? Não custa nada, mas vai custar um dinheiro, 5 bilhões, vai pra merda. Né? O STF gasta mais de 5 bilhões por mês, aí sei quanto por ano aí, entendeu? Não custa nada você implementar, eles não querem porque é o meio deles se perpetuar no poder. Levamos um golpe de Estado violento, em 1800 em cacetada, quando tiraram a monarquia, e levamos um golpe de Estado agora em 88 para cá, em 96 foi cravado o golpe, quando tiraram a contagem pública dos votos. Vocês querem dormir no barulho dessa pseudo-direita, né? Essa direita fabiana, assim como existe a esquerda fabiana, tem a direita fabiana, que são os estéticos. Não, olha, nós não podemos pedir para que o povo faça uma revolução, mesmo porque revolução é coisa da esquerda, vai pra merda também. Nós temos que reagir, nós temos que se levantar como nação, nós temos que se levantar e se revoltar como nação. Então essa é a minha contribuição. Muito obrigado a todos aí.